Fala aí, pessoal, vamos lá. 2 semaninhas aí sem vídeo, mas estamos de volta aqui. Eu pensei muito nessas últimas 2 semanas sobre dinheiro e queria compartilhar com vocês algumas ideias, alguns insights sobre dinheiro, especialmente para quem é da área de tecnologia e que não conhece tanto assim sobre como funciona a economia, sobre como funciona o dinheiro, ciclos econômicos, o que de fato é valor, dinheiro, salário e todos esses pontos aqui. Então eu trouxe aqui alguns pontos que eu quero falar com vocês nesse vídeo, que vai dar uma noção geral para vocês sobre o que é dinheiro, o que é economia, crises, ciclos financeiros, etc. Startup, fundo de investimento, rounds de investimento e etc. Então tem vários tópicos aqui que eu quero cobrir com vocês. Vou passar brevemente aqui o sumário de todos os pontos. Vou colocar aqui também aqui na tela para vocês se ligarem, mas basicamente o que é? Vamos falar sobre meio de troca, escassez, oferta e demanda, utilidade marginal e lucro, escambo, troca direta, ouro, real, bitcoin, dólar, inflação, a inflação de 2020, o que o governo fez com o nosso dinheiro, ação humana e startups. Para isso, ó, o embasamento teórico aqui de tudo que eu vou falar tá aqui. Escola Austríaca de Economia, para quem não conhece, eu vou fazer várias referências aqui à Escola Austríaca de Economia para vocês entenderem como que a Escola Austríaca enxerga a economia, enxerga os ciclos econômicos e um panorama geral assim de economia para todos vocês. Eu acho que vai ser uma grande introdução sobre como eu penso, como eu enxergo a economia e como eu enxergo os movimentos e os ciclos econômicos. Então, primeiro de tudo, começando essa história aí, vai ser uma história, talvez esse vídeo dure mais do que 10 minutos, que era planejado, mas vai valer a pena o tempo investido aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa aqui. Se você caso não conheça, você vai aprender muita coisa. Então vamos lá. Primeiro livro que eu queria trazer pra vocês: Ação Humana, Ludwig von Mises. Olha o tamanho desse livro. Ação Humana. Esse livro aqui, cara, foi um dos primeiros livros de introdução, assim, à economia que eu comecei a ler. E esse livro de introdução à economia não tem nada, porque é um livro gigantesco, mas, de fato, é o melhor livro já escrito sobre economia, dinheiro, ação humana e etc. Então, para início de conversa, por que eu queria falar da ação humana? Porque vou contar uma história brevemente pra vocês. Em 2019, eu tava com um tio meu, e o meu tio, na época, a gente tava tendo uma discussão, aquelas discussões de jantar em família que sempre tem, e ele falou uma coisa pra mim que ficou muito gravado na minha memória, que é, ele mencionou o seguinte termo: a liberdade não existe. Não existe liberdade. E durante toda a conversa eu fiquei com isso na cabeça e fiquei pensando, tipo, pô, liberdade não existe? Como assim? Nessa época eu não sabia de nada sobre economia, não sabia de nada sobre filosofia, não sabia nem por onde começar, mas eu fiquei muito intrigado com esse statement dele, que é: a liberdade não existe. E aí eu questiono pra vocês: a liberdade existe? Próximos vídeos a gente fala mais sobre liberdade, mas enfim. Ele mencionou esse termo e eu fiquei meio que curioso, tipo, pô, o que ele tá querendo dizer com isso? Eu não tava entendendo muito bem o que ele tava querendo dizer. E eu fui no Google, botei exatamente assim: a liberdade não existe. E aí eu comecei a ver coisas de liberdade econômica, liberdade de pensamentos, livres escolhas, né? E todo esse debate de liberdade de expressão e tudo mais. Mas foi aí que eu me adentrei na economia, sobre esse tema de liberdade. E porque o tema de liberdade mexe muito com a parte de liberdade econômica, por exemplo. Vocês escutam muito a direita falando de, tem que ter liberdade econômica. Mas você sabe o que isso significa? Por que ter liberdade econômica? Por que a liberdade econômica é uma coisa boa, né? E aí foi aí que me deparei com esse livro aqui, A Ação Humana. Basicamente, o Ludwig von Mises foi um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia. E a Escola Austríaca de Economia é uma escola de pensamento filosófico baseado na filosofia, com aplicação na economia. Então tem toda uma base metodológica de filosofia pesada, que no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo só sobre filosofia e a minha visão filosófica do mundo, da realidade. Mas foi aqui, na economia, que eu comecei toda a minha jornada de conhecimento, de busca pela verdade, descoberta da verdade. Então, economia. Falando de economia, a gente em 2020 teve a crise do Covid-19, da pandemia. A gente teve aí muitas empresas fechando, muita gente sendo demitida, muito layoff. A gente teve, os mercados subindo muito, depois caindo muito. Basicamente, a gente teve muitas demissões, teve muito problema econômico, muita inflação também. Vamos falar de inflação nesse vídeo. Mas qual que é a visão geral que a gente tem da economia? E aqui eu vou da base. O que é a base? Primeiro de tudo, meio de troca e escambo. Vocês sabiam que quando o mundo começou, não existia dinheiro. Não existia moeda, não existia papel, não existia dinheiro. Mas a ideia de dinheiro sempre existiu na economia, sempre existiu na vida das pessoas. É natural pro ser humano existir um dinheiro. E dinheiro nada mais é do que um bem, é um item. Assim como esse livro aqui é um item, assim como essa cadeira que eu tô sentado é um outro item, é um outro bem. A característica do dinheiro é que ele é um bem que a gente não quer ele por ele mesmo. A gente quer ele pra ter outra coisa. Então ele é um meio. Bem é um meio. Meio pra obtenção de alguma outra coisa. Então a gente não quer o dinheiro por dinheiro. A gente quer o dinheiro pra ter outra coisa que o dinheiro pode comprar, digamos assim. Dinheiro por si só não tem valor. A gente não valoriza dinheiro. Por isso que o dinheiro nunca pode ser o seu objetivo. Porque o dinheiro sempre é um meio. O dinheiro não é um fim, não é um objetivo. O dinheiro é um meio.
basicamente, quando você tem dinheiro como sendo um meio para intermediar duas coisas, a gente tem que garantir que esse dinheiro seja reconhecido por todo mundo aceita esse dinheiro, e que quando você, assim, esse celular aqui, digamos que eu produzo celular, produzo ele, mas eu quero um livro, e você que produz livro, eu não tenho o seu livro, então eu vou fazer uma troca com você. E aí que a gente entra nos primeiros tipos de troca, que é a troca direta, que é uma pessoa trocando com a outra diretamente. Tu tem livro, eu tenho celular, troca esse livro por celular. No caso lá antigamente, tu tem maçã, eu faço laranja, e a gente troca maçã por laranja, assim, são trocas. Perceba o problema que inicialmente começa aí, porque não necessariamente o que você tem é o que eu quero. Você quer uma coisa que eu tenho, digamos assim, vocês têm livro e eu tenho celular. Só que eu não quero livro, eu quero, sei lá, uma cadeira. Eu não quero livro. Como é que eu vou trocar com você? Você quer meu celular, só que como é que eu vou trocar meu celular pelo livro pra depois comprar cadeira? Né? Então, tipo assim, eu preciso de uma outra... Eu tenho que achar uma pessoa que tem uma cadeira, que queira comprar um livro, trocar o livro pela cadeira, pra depois aí a pessoa que tem um livro, trocou pela cadeira, trocar a cadeira com o meu celular. Então, note como começa a ficar complexo e como é que você resolve esse problema. E aí que o dinheiro, que é um meio de troca, entra na jogada. E aí, historicamente, o ouro foi muito utilizado como meio de troca, como dinheiro. Isso porque o ouro é um bem escasso. E aqui a gente já entra na parte da escassez. A escassez é fundamental na economia. Ter um bem que acaba, que é finito, que não tem pra sempre, que não tem pra todo mundo, é escasso. E aqui tá uma das leis que esse livrinho aqui ensina pra gente, que quanto mais escasso uma coisa é, mais valorizada aquela coisa é. Mais a gente quer aquilo. E pra fazer essa analogia, vamos pensar a seguinte ideia. Imagina, eu tenho uma geladeira, beleza? Por que eu tenho uma geladeira? E aí já entrando no teorema da ação. Teorema da ação do Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, ele percebeu que cada pessoa, quando age, quando toma uma ação, ele tem uma escolha a ser tomada. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Eu posso estar aqui gravando esse vídeo agora, eu posso estar aí jantando. E cada uma das minhas necessidades, eu tenho meio que uma ordem de prioridades. E o que eu vou fazer, minha ação que eu vou tomar é a primeira desse ranking de prioridades que eu tenho. Então, por exemplo, eu, Tarcísio, agora poderia estar gravando esse vídeo, eu poderia estar comendo, eu poderia estar ir dormir, eu poderia estar jogando videogame, poderia estar trabalhando. Mas o que eu vou fazer? Vou escolher o que mais satisfaz o que eu quero fazer, que agora, nesse momento, é gravar esse vídeo. Então, note, vou dar um exemplo aqui, o exemplo da geladeira. Eu, Tarcísio, por que eu tenho uma geladeira? Eu tenho uma geladeira porque eu quero comer, só que se eu não botar a comida na geladeira, minha comida vai estragar, não é isso? Então, beleza, eu comprei uma geladeira. Agora, eu pego e começo a colocar as coisas dentro da geladeira. Botei. Eita, a geladeira ficou cheia. Aí eu vou comprar uma segunda geladeira. Aí eu comprei 2 geladeiras. Tenho 2 geladeiras. Aí essa segunda geladeira, por necessidade lógica, ela vai ser menos importante que a primeira. Por quê? Porque na primeira eu botei a maioria das coisas que cabiam, na segunda geladeira eu vou botar o resto, o menos importante. Digamos que agora que eu comprei a terceira geladeira. A terceira geladeira necessariamente vale menos do que a minha segunda e do que a minha primeira geladeira. Então aí que entra isso de quanto mais escasso um bem é, mais ele é valorizado. Por que o ouro é valorizado? Porque o ouro é finito, acaba, é escasso, não tem pra sempre, pra todo mundo. Então quanto mais escasso uma coisa é, mais valor ela tem. Então note que eu ter cada vez mais geladeiras, as geladeiras valem menos pra mim. Isso pra tudo na sua vida. Quanto mais itens de um bem você tem, menos ele vale pra você. Então, imagina que você tem muito dinheiro. Dinheiro pra você tem muito dinheiro. Dinheiro não vale nada pra você. Engraçado, né? Quanto mais quantidade de bens você tem, menos aquilo vale pra você, menos aquilo importa pra você. A economia parte daí. A economia parte dessa ideia de que dinheiro, bens, etc. são meios de troca e os bens são escassos. A gente tem que tomar decisões e fazer escolhas pra decidir aonde que a gente vai alocar nossos tempos e nosso recurso. Então, vamos lá pra parte agora de oferta e demanda. Dado que a gente tem bens e a gente tem dinheiro, a gente consegue fazer trocas. E a lei da oferta e demanda é uma lei que todo mundo aqui tem que saber. A lei da oferta e demanda nada mais é do que quanto mais gente está demandando por aquele produto e digamos que a oferta, a produção daquele produto não cresça à medida com que a demanda cresce, o valor daquela coisa vai aumentar também. E também ao contrário, o inversamente proporcional. Quanto menos pessoas estão querendo aquela coisa, menos ela vai valer. Então tá a lei da oferta e demanda. Aí isso pelo lado da demanda, pelo lado da oferta. Quanto mais produção eu tenho, menos aquele coisa vai valer. Quanto menos produção eu tenho, quanto mais escasso uma coisa é, mais aquela coisa vale. E aí você já consegue entender agora o porquê disso com aquele exemplo que eu dei da analogia da geladeira. Quanto mais geladeiras eu tenho, menos a geladeira vale. Entendendo isso, a gente consegue entender que o valor é subjetivo. E isso aqui é uma coisa muito importante. O valor das coisas é subjetivo. Vou dar um exemplo. Quanto que vale, sei lá, um relógio, tipo esse relógio que eu tô usando aqui. Esse relógio pra mim vale tanto. Esse relógio vale 6 mil reais, beleza? Só que digamos que eu esteja no meio do deserto,
deserto, tipo assim, eu tô morrendo de fome, tô no meio do deserto, tô prestes a morrer, eu vou preferir ter esse relógio de 6 mil reais, ou pegar esses 6 mil reais e comprar água, comida, obviamente que é comprar água e comida. Digamos que eu tô no meio do deserto. O que vale mais no meio do deserto? Um diamante ou água? A água vale muito mais no meio do deserto do que um diamante, porque você não tem água, você vai morrer. E você precisa de água, você precisa da primeira coisa que é mais urgente pra você, água. Então você valoriza mais água do que diamante. Então foi aí que esse paradoxo do valor, não existe valor absoluto para os bens. Nós atribuímos valor a cada uma das coisas baseado no nosso ranking de prioridades, baseado no que a gente mais quer. É assim que a gente atribui valor às coisas, certo? Beleza, a gente já falou aí de meio de troca, a gente já falou de escassez, a gente já falou de oferta e demanda. Vamos falar de utilidade marginal e lucro, que é um conceito muito importante. Tu já parou pra pensar que você só faz as coisas, qualquer coisa que seja, você só faz as coisas se você tiver lucro? Se você não for ganhar nada com aquilo, você não vai fazer. E por que isso? Porque quando eu escolho fazer alguma coisa, quando eu escolho meu top 1 de prioridades das coisas que eu quero fazer, o top 1, eu sempre necessariamente vou abdicar de alguma coisa pra ganhar outra, não é isso? Isso é uma troca. Então, necessariamente, quando eu troco uma coisa pela outra, a coisa que eu troquei, digamos que, por exemplo, tem um celular e tem um livro. Se eu decido trocar o celular pelo livro, o que isso significa? Significa que eu valorizo mais o livro do que o celular, certo? Ou seja, ao trocar, eu sei que eu vou ter lucro. E muitas pessoas acham o lucro do mal, maligno, não sei o que, mas não, pelo contrário. O lucro é o que faz a sociedade andar, as coisas girarem, o mundo acontecer. Então todos os comunistas e socialistas que falam mal de não pode ter lucro, a empresa é exploradora, explora os funcionários, não sei o que, isso é maior balela, velho. Por que os funcionários trabalham na empresa? Os funcionários trabalham na empresa porque sabem que pra eles vale mais ganhar aquele salário do que o trabalho que elas fazem. Então por isso que elas dão o trabalho delas em troca de ganhar o salário. E todo mundo, toda ação, toda troca, toda decisão, a gente faz isso. Toda decisão a gente faz isso. A gente pensa, como é que eu vou ganhar mais? Por exemplo, eu vou ganhar mais gravando esse vídeo ou eu vou ganhar mais comendo? Eu vou ganhar mais estudando ou, sei lá, jogando videogame? O que ganha mais pra mim? E o que eu valorizar naquele momento como ganhar mais é o que eu vou agir e fazer. Então o lucro é fundamental. Você trabalharia de graça? Digamos assim, você tá fudido de vida, não tem nada, você trabalharia de graça? Não, porque você precisa comer. Não, porque você precisa fazer outras coisas. Imagina, você vai abrir uma empresa e essa empresa só dá prejuízo. Você nunca tem lucro. Você vai continuar na empresa? Não vai, porque não faz sentido. É ilógico, é irracional. Não faz sentido você continuar se você não tá dando lucro, tá entendendo? Então por isso que todas as empresas, todas as pessoas, todas as ações são voltadas a ter lucro, ganho. Não necessariamente o lucro é só dinheiro. O lucro é o bem-estar, é a felicidade que eu tenho ao momento que eu realizo uma troca. Aí eu tenho um lucro, certo? Então, falamos um pouco de lucro. A utilidade marginal nada mais é do que a margem, a diferença entre o custo a ser produzido e o lucro que eu vou ter. Então, a parte do lucro. E aí, vamos falar um pouco sobre os tipos de dinheiro, né? Historicamente, a gente tinha... O ouro foi muito utilizado, o ouro e a prata foi muito utilizado, porque são bens escassos, mantêm o valor, eles, com o passar do tempo, são mais valorizados do que desvalorizados. E aí, vamos entrar num tema que é engraçado, né? Que muitas pessoas não pensam sobre isso, que é o que é o dinheiro em si. Lembra que eu expliquei que o dinheiro é um meio de troca, que é um bem como qualquer outro, é um meio de troca. Eu troco meu celular pelo livro e eu uso o dinheiro para intermediar essa troca, porque eu sei que qualquer pessoa vai aceitar aquele dinheiro. Então, onde que entra o papel moeda? Onde que entra a moeda, o papel? Aonde que entram esses bens, esse dinheiro, se a gente tem ouro? O papel foi criado para substituir o ouro, porque o ouro era pesado, é muito grande, então eu tenho que ficar locomovendo de um canto pro outro, eu posso ser roubado. Então eu carregar ouro comigo é perigoso, posso quebrar, perder, como é que eu vou dividir o ouro? Tipo assim, eu quero uma migalhinha de ouro, como é que eu vou quebrar o ouro e te dar uma migalhinha? Então o ouro tem outros problemas. Lembra que o ouro resolve alguns problemas, que esse da troca direta. Eu não preciso ficar achando intermediadores para poder trocar e conseguir o que eu quero. Eu dou o ouro e a pessoa me dá o que ela quer, enfim, eu consigo. E a pessoa usa o ouro depois para trocar com outras coisas. Mas a gente tem outros problemas que o ouro traz. E é aí que entra o papel moeda para resolver esses problemas. O papel moeda serve para quê? Basicamente a gente conseguir pegar o ouro, eu pego o ouro, deixo no banco, o banco emite um papel que eu confio nesse papel, porque o banco é confiável. Dado que eu tenho esse papel aqui, eu uso ele para comprar e trocar, enfim, em vez de usar ouro, eu uso papel. E aí quando eu voltar no banco e dando, tá aqui meus papéis, me dá o ouro de volta. Eu tenho a garantia de que o banco vai me devolver esse dinheiro, o ouro, né? Então, note como o papel, real, dólar, yuan, o euro, todos os papéis de moedas, eles começaram a ser criados para resolver o problema do ouro, que o ouro tinha. Só que aí, note que foi uma coisa engraçada. Desde os primórdios,
os governadores, as pessoas que controlavam a economia, a sociedade, etc., o governo como um todo, sempre tentou controlar a população, controlar o dinheiro, sempre. Desde a época da Roma Antiga, já acontecia deles falsificarem as moedas de ouro, colocando cobre, colocando outros elementos ali que não era ouro, que não era tão valorizado quanto o ouro. E isso, sem perceber, você começa a não conseguir comprar tantas coisas quanto você comprava antes. Então, por exemplo, uma moedinha que comprava uma cadeira, daqui a pouco não vai conseguir comprar uma cadeira, vai comprar menos. Antes você, sei lá, com 100 reais você comprava, sei lá, uma feira. Hoje em dia, 100 reais, eu vou 100 reais ali no mercado, compro 3 coisas e já acabou o dinheiro. E aí, por que isso? Por que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Que fenômeno é esse? E a gente entra agora no grande fenômeno da inflação. O que é inflação? Segundo os austríacos, a inflação não é a perda do poder de compra da moeda. Não é, tipo, eu conseguir comprar menos coisas com o dinheiro. Inflação não é você, basicamente, poder comprar menos, é o custo das coisas começa a aumentar. Não é isso. Segundo os austríacos, a inflação nada mais é do que o aumento do dinheiro. Aumento do dinheiro em circulação. Um termo que eles usam é aumento da base monetária. Então, basicamente, inflação é o termo designado pelos austríacos para dizer que o governo está imprimindo dinheiro. O governo está injetando mais dinheiro na economia. Mais dinheiro está circulando. E hoje em dia, como é que isso acontece? Isso acontece constantemente em praticamente todos os países do mundo através de um negócio chamado Quantitative Easing. QA, que é Quantitative Easing, que nada mais é do que o governo imprimir dinheiro e injetar dinheiro na economia. E vamos analisar sobre a ótica austríaca do que é isso. Quando o governo pega dinheiro, um dinheiro que não existia, e injeta na economia, o que isso causa? E note, lembra daquilo que eu falei, de que quanto mais quantidades de bem, quantidades tem ali, menos aquele bem vale. Quando o governo pega, imprime dinheiro e joga dinheiro na economia, mais dinheiro ele faz isso, menos aquele dinheiro vale. Ou seja, se tem tanto dinheiro circulando na economia, eu vou pegar esse dinheiro, tem muito dinheiro rolando, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou gastar, porque esse dinheiro não vale nada, porque estão imprimindo dinheiro, pegar e gastar dinheiro, porque, porra, aí depois eu falo sobre taxa de juros, etc, mas quanto mais dinheiro está sendo impresso, dado, menos aquele dinheiro vale. Se menos aquele dinheiro vale, eu prefiro comprar as coisas do que guardar dinheiro. E se eu compro as coisas em vez de guardar dinheiro, e tem eu comprando, fulaninho comprando, e todo mundo começa a comprar, o que isso acontece? Oferta e demanda, muita gente comprando, a demanda subiu, só que a oferta, que é a produção daqueles bens, não mudou, ficou a mesma. Tipo assim, eu não comecei a produzir mais coisas porque o governo tá imprimindo dinheiro. Não, o governo injetou dinheiro na economia, deu dinheiro para as pessoas e as pessoas começaram a gastar. Só que a produção de bens, a oferta não acompanhou. E lembra que eu falei antes de que a oferta e a demanda subiu muito, só que a oferta manteve-se. O que vai acontecer? O preço das coisas vai subir. E se o preço das coisas sobe, é o que a gente conhece hoje em dia por inflação. Só que a inflação, como a gente conhece do preço das coisas estar subindo, é reflexo, não é a causa. Qual que é a causa? Comenta aqui nos comentários qual que é a causa. A causa é a impressão de dinheiro. É o governo imprimir dinheiro. Então, sempre, se tem uma coisa pra vocês, que problema econômico, dificuldade, recessão, crise, tudo isso é sempre causado pelo governo. Sempre. Por quê? Porque o governo mexe na economia, interfere na economia, coloca dinheiro, abaixa a taxa de juros, ele faz esses jogos, subsidia crédito, tudo essas movimentações que o governo faz causa implicações na economia que em primeiro momento, sobre a primeira ótica, não tem problema, mas depois de um longo prazo começa a dar problema. E eu vou trazer aqui o exemplo de 2020, que foi o exemplo mais recente que a gente teve de inflação e que a gente sofre até hoje com isso aqui no Brasil e no mundo inteiro. E aí o que aconteceu em 2020? 2020 a gente teve pandemia, lockdown, todo mundo preso em casa sem conseguir produzir, sem conseguir fazer as coisas. Aí o governo, as pessoas com conta pra pagar, o governo imprimiu dinheiro e injetou esse dinheiro na economia, nas empresas, deu dinheiro, cheques para as pessoas gastarem, auxílio emergencial. E todo mundo na época comentava o quê? Não, as pessoas são mais importantes, a economia a gente vê depois. A gente viu depois, né? Muita gente hoje pobre se fudendo para pagar as coisas, o preço das coisas só subindo, e isso são decisões e políticas erradas que o governo toma que causam repercussões. Não em primeiro momento, mas depois. E a história que eu quero contar pra vocês. Em 2020, no auge da pandemia, depois de abril, era março, maio, junho, julho, por aí, o governo começou a imprimir dinheiro, o governo americano começou a imprimir dinheiro, e eu falei assim pra um amigo meu, cara, vai ter inflação. O governo americano começou a imprimir dinheiro, e esse amigo meu, ele falou assim, não, dólar, inflação, Estados Unidos, todo mundo quer dólar, todo mundo quer, nunca vai ter inflação, não tem como ter inflação, e deu o que deu. Teve inflação e teve todo esse problema que a gente viu aí, do preço das coisas subirem muito. Então, uma coisa que você comprava antes da pandemia, hoje em dia você paga quase 2 vezes mais caro por aquela coisa. Quase dobrou o preço das coisas, né? Isso tudo. Casa, aluguel, comida, carro, tudo. E aí, tem um livro muito bom
que eu não tenho aqui ele comigo, mas tem um livro muito bom que eu recomendo pra vocês, pra entenderem um pouco mais dessa dinâmica do dinheiro, do governo, de impressão monetária e tudo mais. O que o governo fez com o nosso dinheiro é um livro muito bom de Murray Rothbard, que é um austríaco também. E aí, vocês leem sobre ele também, pesquisam sobre ele. É um livro curtinho, assim, bem curtinho, 50 páginas, você lê isso em um dia. E vale muito a pena pra vocês entenderem sobre como funciona. Então, esse vídeo tá ficando meio longo, já falei bastante coisa sobre dinheiro. Espero dar uma elucidada em algumas coisas, em alguns pontos pra vocês. Dinheiro é uma coisa que todo mundo aqui tem que aprender, tem que saber o que é, pra saber o que fazer com o dinheiro, aonde investir, saber que a economia são feitas por ciclos. O momento tá em alta, depois tem a baixa, depois tem a alta, depois tem a baixa. Então, são ciclos. E isso reflete diariamente na nossa vida. Em 2020, 2021, o que mais tinha é vire programador em 6 meses, consiga salário de até 5 mil reais em 6 meses. Isso porque a oferta de empregos estava muito grande, só que depois, quando desceu, começou a vir demissões, layoff e tá cada vez mais difícil virar programador. Mas depois vai voltar a subir de novo e voltar a ser fácil virar programador. Enfim, vocês entenderam a lei da oferta e demanda e como isso influencia em toda a economia, em tudo que está à nossa volta, todos os bens, etc. Então é isso para esse vídeo. Valeu aí, galera.